pedir que você, que não é inscrito no canal, se inscreva. Estamos colocar aqui outra notícia para nós aqui, que envolve o Bolsonaro. Bolsonaro está numa situação assim que eu digo que é muito complicada, né? E até meio lastimável, como tudo está acontecendo, né? Então, tá aqui, o Metrópolis traz essa notícia também, né? Fala sobre o julgamento do Bolsonaro. Julgamento dos embargos de Bolsonaro termina hoje. Quando o jornal tem um viés, aí é complicado, né? Quando será a prisão, né? Então já decidiram o julgamento dele, né? A sessão virtual destinada ao julgamento dos embargos de Bolsonaro e mais 7 réus termina nesta sexta-feira. Pedidos das defesas foram rejeitados. Está decidido. Todos os pedidos da defesa foi rejeitado. Aqui uma foto do Bolsonaro com a Michelle, né? Para que o ex-presidente Bolsonaro inicie o cumprimento de pena a qual foi condenado este ano, há todo um trâmite necessário. Embora todos os ministros da primeira turma do STF já tenham depositado seus votos para rejeitar os embargos de declaração de Bolsonaro e assim manter a condenação, o julgamento em plenário virtual só será iniciado oficialmente às 23h59 dessa sexta-feira, né? A decisão de negar o recurso tanto de Bolsonaro quanto de outros seus condenados foi unânime, com o voto do relator Alexandre de Moraes, de Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Olha que turma, né? Então, somente na data do encerramento de análise é que o julgamento dos embargos pode ser concluído, pois pelo regime antes disso os ministros ainda não podem mudar, os ministros ainda podem mudar os votos. Então tá aí, o julgamento de Bolsonaro, dos recursos de Bolsonaro, né, termina hoje, mas a votação já foi feita, só o cumprimento de um rito que tem que aguardar até as 23h59, e todos os pedidos da defesa de Bolsonaro foram negados, né, só quem ganhou foi advogado, ganhou alguns milhões, diga-se de passagem, mas de resto, todos os pedidos foram negados aí nesse julgamento do Bolsonaro, e eu acredito que agora a última bala foi dada, e Bolsonaro está numa situação muito complicada aí, Venturelli. Enxerga um movimento de esperança aí nessa situação do Bolsonaro no curto prazo, Venturelli? Cara, eu não enxergo, tá, Maurício? Queria vir aqui, poder ser mais otimista, assim, né? Mas eu não enxergo, não, infelizmente. E tu vê a torcida, né, da mídia tradicional, da mídia em geral, a chamada da matéria, já quando será a prisão? Já estão torcendo? Não, pô, o jornalista ele deve estar babando, né? Só ali com o dedo no teclado para poder digitar, foi preso, entendeu? É um absurdo, né? Cara, é difícil, porque comentar um julgamento desse, né, uma incoerência dessa, toda essa situação que a gente sabe, né, esse golpe sem armas, esse complô que eles falam que teve, enfim, a gente tem visto todos os absurdos, mas parece, é como você falou aí, cara, quando você comentou, tá decidido, a gente sabe que tá decidido, né, rejeitaram todos os pedidos, então, o que há de se esperar, né? Infelizmente, eu acredito que talvez mais para frente alguém possa tentar com alguma ação e reverter isso, mas assim, de pronto eu acredito que eles decretaram a prisão dele, cara, infelizmente. O que eu achei mais complicado nessa questão é que o Bolsonaro em si, por causa de ter os meios de ação das redes sociais dele serem tirados, ele estar incomunicável, ele estar não poder se articular, automaticamente dificultou muito qualquer tipo de reação por parte dele para tentar, pelo menos, amenizar esse quadro, né? E os próprios apoiadores de Bolsonaro, em certa medida, na semana que estava acontecendo todo esse processo, que é a última semana para que o Supremo possa também analisar a defesa, estavam com outras pautas, até brigando entre si, ao invés de ficar fazendo pressão sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre esse julgamento, né? Então, tudo nessa questão, nessa última fase do julgamento, foi muito mal articulado. Tanto essa questão da própria base de apoio do presidente estar aí se degladiando, como também essa questão de Bolsonaro não poder se articular, ele não pode nem falar com o Valdemar, que é o presidente do partido, ele não pode falar com ninguém sem autorização. Nós noticiamos ontem aqui que o Nicolas está há 3 meses pedindo para o Alexandre de Moraes para poder conversar com o Bolsonaro, essa semana recebeu autorização. Então isso dificultou muito o Bolsonaro de poder tentar fazer qualquer movimentação para se defender, para mostrar o seu lado da história e para tentar amenizar esse quadro. Então, acredito que, infelizmente, Bolsonaro está numa armadilha aí e não vejo ele saindo, pelo menos no curto prazo, infelizmente, e não vejo nem grandes movimentações ou mobilizações para tentar inverter esse quadro por ele. Acredito que ele está bem rascado, assim, sendo bem sincero, infelizmente. É isso aí, cara. A curto prazo, eu não vejo. Talvez, como eu falei, a médio, longo prazo aí, alguma ação, mas, infelizmente, por um momento, eu acho que para as próximas horas aí a gente não terá boas notícias em relação a isso aí, Maurício. E até o Alexandre de Moraes já deu assim, ó, a informação de que ele quer mandar o Bolsonaro lá para Papuda, assim, eu acho que ele vai mandar mesmo. Acho que ele vai mandar mesmo, só para demonstrar poder. Então, infelizmente, o Bolsonaro está num momento bem complicado, assim. Vamos orar. O que a gente pode fazer, assim, em questão de Bolsonaro, julgamento até do pessoal que está preso justamente lá por atos antidemocráticos, né? O que você poderia colocar como crime lá seria você ter depredação do patrimônio público.
que você não vai ter 14 anos de prisão por causa disso. Você vai poder, vai ter que ressarcir ali os prejuízos, pagar a cesta básica e fazer algum serviço voluntário aí. Então, quero que você poderia colocar, os caras quebraram o patrimônio público. Ok, depredação de patrimônio público. Agora, supostamente, um ato antidemocrático, vocês estão de brincadeira. A gente pode fazer é orar por essas pessoas aí, para que Deus, ele abra uma porta de escape aí, né? Porque só nas nossas mãos não tem mais nada que nós possamos fazer aí dentro desse quadro caótico. Venturelli,